Denguele, ô mamãezinho, ó, denguele. Denguele, 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 ô mamãezinho, ó, denguele. Traca, traca, eu vi nanã, tatarecô. Traca, traca, eu vi nanã, tatarecô. Oh, que zumba, como tá bonita no seu jacutá. Lançamento da segunda edição do livro do professor Clóvis Moura, Dialética Radical do Brasil Negro. Esse esforço de relançamento das obras do professor Clóvis Moura, um dos principais estudiosos da questão negra no Brasil, começou já no ano passado, quando comemoramos o seu centenário. Nós fizemos o lançamento do livro da terceira edição do Rebeliões da Senzala. E tinha um compromisso de continuar os lançamentos das obras que estavam esgotadas do professor Clóvis Moura. Quando procurado, a Fundação Maurício Grabois, procurada pelo professor Denis Oliveira, do NEIMB, da Quilombação e da Dicamba, propondo relançar uma obra importantíssima do professor Clóvis Moura, justamente Dialética Radical do Brasil Negro, que é uma obra praticamente esgotadas, né? Então, nós incorporamos, a Fundação e outras entidades incorporaram a ideia e, no dia de hoje, finalmente saiu da gráfica ontem essa segunda edição de uma obra fundamental. Então, a ideia hoje é tratar um pouco da importância do professor Clóvis Moura para a elaboração teórica sobre a origem e as razões da manutenção da opressão do negro no Brasil, do ponto de vista teórico e do ponto de vista prático. Porque o Clóvis Moura, além de um teórico negro, marxista, foi também um militante integrado à luta de emancipação do povo brasileiro, em especial dos negros brasileiros. Então, a gente já gostaria de, a gente está um pouco atrasado, já de compor a mesa, né? Chamar aqui para compor a mesa o professor Denis de Oliveira, professor livre-docente da USP, coordenador do Quilombação e do NEIMB da USP. O professor Silvio Almeida, professor do Mackenzie, presidente do Instituto Luiz Gama. Márcio Farias, mestrando da PUC São Paulo e membro do NEPAFRO. Gevanilda Souza, militante antiga do Movimento Negro, doutora da PUC São Paulo e membro da Soveto. Chamar aqui para a mesa Rosa Anacleto, presidente da Unegro de São Paulo. Eu, Augusto Bonicori, coordeno em nome da Fundação Maurício Grabois e das entidades aqui presentes. Gostaria de... Esse evento faz parte de um pool de entidades, que eu gostaria de citar agora: a Fundação Maurício Grabois, o NEIMP da USP, Quilombação, Dicamba, a editora Anita Garibaldi, que produziu os 2 volumes da obra do Clóvis Moura, o Ao Negro, o Instituto Luiz Gama, o NEPAFRO, a Fundação Palmares, a FUNARTE e o Círculo Palmarino. São as entidades que estão promovendo a atividade no dia de hoje. Então, a gente gostaria de abrir aqui com o professor Denis Oliveira. Bom, primeiramente, boa noite a todas e todos. E, apesar da chuva, estamos aqui, né? O temporal aí que salvou o Alckmin e atrapalhou a gente aqui, né? Eu queria... Pois é. A gente fez parte desse projeto junto com a Maurício Grabois, né? O NEIMB, a Dicamba, que é a editora, né, que eu faço parte, e a minha entidade Coletivo Quilombação. E a gente procurou as outras entidades para a gente fazer parte desse evento, na ideia de que esse livro do Clóvis Moura, o Dialética Radical do Brasil Negro, que está vendo lá fora, né? Inclusive, até só uma informação, né? Ele está mais barato hoje, está R$30, o preço vai ser 40, então aproveitem hoje. Tem umas ofertas ali, inclusive com pacotes com outros livros.
Esse livro ele é muito importante para a compreensão das relações raciais, porque é nesse livro que o Clóvis Moura amadurece essa visão de uma perspectiva marxista para discutir as relações raciais. Então, a obra Dialética Radical do Brasil Negro, né, a gente entende como uma síntese do pensamento de Clóvis Moura, né, que eu particularmente considero como um dos maiores sociólogos do Brasil. E não se trata apenas dessa obra de uma obra de reflexão sobre as relações raciais do país, mas uma proposta teórico-conceitual sofisticada de pensar o Brasil. Isso porque o Clóvis Moura ele tem a preocupação de estudar a dinâmica das relações raciais como elemento central na estruturação da sociedade de classe brasileira. As inovações do pensamento mouriano se dão principalmente na caracterização do período da escravização de africanos como modo de produção. E é interessante a gente observar que essa visão do Clóvis Moura ela tem uma aproximação com outro clássico, que eu também acho importante a gente conhecer, do professor Jacó Gorender, chamado Escravismo Colonial. Inclusive, teve também o relançamento dessa obra, né, numa iniciativa da Fundação Perseu Abramo, um debate que eu participei na Universidade de São Paulo no ano passado, junto com o Mário Maestre e com o Flávio Jorge. E o Jacó Gorender, né, ele defende nessa obra que o escravismo no Brasil se constituiu num modo de produção original e distinto do escravismo clássico, porque produzia riquezas. E mais do que isso ainda, esse escravismo colonial, segundo Gorender, estava articulado de forma subordinada ao modo de produção mercantil. E aí o Gorender, inclusive, utiliza, né, ele é um althusserriano, né, ele é um seguidor do Althusser, ele utiliza o conceito althusserriano de formação social para defender essa hipótese de modos de produção articulados dentro do sistema mais global. Bom, Moura não chega a esse aprofundamento, né? Não chega a esse viés, né? Mas ele consegue historicizar de forma bastante interessante o processo de consolidação e decadência do escravismo no Brasil. Ele propõe, nessa obra, dividir o escravismo em dois momentos, que vai chamar de escravismo pleno, que vai até 1850, e escravismo tardio, de 1850 até 1888, quando há a abolição. Em cada um deles, esses dois períodos, o Clóvis Moura aponta as características fundamentais de cada período e como foram elementos estruturantes do panorama social. E é nesse ponto que a gente observa a visão materialista dialética histórica de Moura ao analisar as relações raciais. Para ele, elas são produtos da formatação de como se dá a organização da produção material. Mas a grande contribuição do Clóvis Moura, quero ressaltar aqui, está na análise que ele faz da transição do escravismo tardio para o capitalismo. A importância dessa passagem reside no fato de que Clóvis Moura aponta que no Brasil criaram-se condições objetivas para o que ele chama de uma modernização conservadora. Isto é, o desenvolvimento das relações capitalistas mantendo estruturas arcaicas. Isto porque, ao contrário de outras experiências de revoluções burguesas, o capitalismo por aqui, no Brasil, foi constituído com base em riquezas primitivas acumuladas pela exploração de africanos escravizados e protagonizado pelas mesmas classes que escravizaram africanos e afrodescendentes. O marco histórico dessa transição é a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proíbe o tráfico de africanos escravizados. E essa lei, né, ela começa a abrir espaço para o fim do escravismo, mas também marca o início do processo de transição controlada, feita pela própria natureza de uma abolição gradual, e o redirecionamento dos recursos aplicados ao tráfico no investimento na infraestrutura necessária para o desenvolvimento das relações capitalistas. Além disso, já se vislumbrava naquele momento a segregação de negros e negras escravizados como população marginalizada, negando o direito à posse da terra, que é estabelecido pela promulgação da Lei de Terras no mesmo ano de 1850, que transforma a posse da terra de concessão em propriedade privada, praticamente congelando a estrutura fundiária nas mãos dos antigos senhores escravos. E também ao trabalho assalariado, que começa a se fortalecer com a nascente capitalismo, com a política de branqueamento da população brasileira, posta em prática com incentivo à imigração. A exclusão de negros e negras era justificada, segundo Clóvis Moura, ideologicamente, pelas elites intelectuais da época, com a importação das teorias do racismo científico e da eugenia, populares nos espaços acadêmicos daquele período. Ela tinha um objetivo material, essa ideologia. A transição do escravismo foi para um capitalismo de natureza, grifo isso, dependente. E o Clóvis Moura, Clóvis Moura grifa isso.
Isto é, um capitalismo voltado para o atendimento de demandas externas. Em outras palavras, a estratégia das elites que comandavam esse processo era associar-se de forma subalterna ao capitalismo global, que já da metade para o final do século XIX, dava os seus passos para a natureza imperialista. E qual a importância dessa opção pelo capitalismo independente, destacado por Moura? É que em nenhum momento, nesse processo de transição, houve uma aliança, ou possibilidade de aliança, entre a burguesia e a classe operatária brasileira, para um projeto de modernização das estruturas arcaicas. A produção de riqueza obtida via superexploração do trabalho permaneceu no novo sistema, e a existência de uma grande massa de excluídos, como um grande exército de reserva de mão de obra, cumpre o papel de manter rebaixados os valores pagos ao trabalho. As instituições políticas derivadas desse modelo são configuradas como mecanismos de manter reprimidos violentamente os movimentos de contestação. Daí que o conceito de cidadania se origina nos projetos republicanos, está longe da concepção universalista das experiências das revoluções burguesas do século XVIII. Essa concepção mouriana tem impactos significativos na rediscussão das relações raciais no Brasil. Uma delas foi entender o racismo não como resquícios de uma sociedade arcaica, que poderia ser enfrentado à medida que a modernização capitalista fosse avançando, mas como um elemento central que está na gênese do próprio capitalismo brasileiro. Isto é, ele se desenvolve para e passo às estruturas de opressão racial. E é interessante refletir sobre isso, porque nós passamos hoje por um processo de desenvolvimentismo. O projeto do governo, das forças progressistas no poder hoje, é desenvolvimentismo, desenvolver industrialmente o país. E é importante a gente estar atento com isso, que não necessariamente desenvolver o país significa a inclusão social da população negra. Então é necessário que se articule com um projeto como esse mecanismos de transformação estrutural. E essa leitura do Clóvis Moura é muito interessante para mostrar que a modernização não significa necessariamente uma superação da exclusão racial. Com isto, com essa discussão, Clóvis Moura ele se afasta de uma apropriação meramente funcional e mecânica do marxismo, que poderia colocar ou em uma perspectiva fatalista, ou apenas e tão somente dissolver o problema da superação do racismo dentro da luta mais geral contra o capitalismo. Muito pelo contrário. Antes da dialética, Clóvis Moura já tinha defendido a ideia da existência de uma praxis política do africano escravizado com a inauguração da rebelião do trabalho. Isso está presente na obra anteriormente reeditada, A Rebelião da Senzala, e todo o conjunto de revoltas e lutas dos quilombos e movimentos protagonizados por negros e negras não eram apenas revoltas pontuais, mas também sinalizavam para a possibilidade de constituição de projetos políticos alternativos. Por isso, Moura destacou em obras anteriores que o projeto da República de Palmares, ele chamava isso República de Palmares, era surpreendentemente progressista para a época, entre aspas. Ele fala isso no livro Sociologia do Negro Brasileiro. Uma vez que se organizava com base na propriedade coletiva da terra, na policultura e no direcionamento da produção para os seus membros. O resultado disso é que, enquanto a fome graçava na colônia, havia fartura de comida em Palmares. Isto nos séculos XVI e XVII. Já no século XIX, a Guerra dos Alfaiates, ou a Inconfidência Baiana, que foi esquecida ou foi mitigada na história oficial pela prevalência da Inconfidência Mineira, movimento protagonizado por elites intelectuais, esse movimento foi liderado por trabalhadores negros, apresentou um projeto político muito mais avançado e popular do que a sua congênere mineira. A presença de negros e negras em vários outros movimentos radicais naquele período, que permanece até hoje, basta ver os movimentos populares, de moradia, sindical, desmonta a tese de uma passividade negra ante a brutal exploração do escravismo e do racismo. Em síntese, há uma dialética radical. O sistema de opressão se dinamiza junto com as pressões e rebeliões do povo negro. A própria abolição, da forma que se deu, aconteceu por conta desse conflito, de um projeto arcaico conservador que buscava manter os privilégios e, por todos os meios, controlar as revoltas e impedir o projeto político mais avançado que Moura chamava de quilombagem. É por isso que as duas últimas partes dessa obra, e o que chama a atenção delas, que é a linguagem e dinamismo cultural do negro e a especificidade e dinamismo dos movimentos de São Paulo, são muito importantes. Na primeira, de linguagem e dinamismo cultural do povo negro, Moura destaca a cultura negra como uma cultura de resistência, à medida que ela constitui um espaço de reconstrução e manutenção de uma identidade e autodefesa diante de um sistema brutalmente opressor.
E esta resistência e autodefesa não acontecem dissociadas dos mecanismos sistêmicos de opressão. E é aqui também que se observa a riqueza da dialética mouriana. Quero citar aqui uma frase da ministra da CEPIR, Luísa Bairros, professora doutora Luísa Bairros, que num texto, ainda ela era ativista do movimento negro unificado, ela diz o seguinte: é falso pensarmos que a militância do movimento negro está a salvo das sequelas que o racismo provoca em qualquer negro. E por que isso? Porque eu estou citando essa frase aqui. O Moura vai dizer que a opressão racista gera na militância negra tendências à agressividade e ansiedade, que pode se expressar por comportamentos políticos marcados que ele chama de ambiguidade. Moura afirma que, para quem convive com negros de forma sistemática durante um tempo relativamente grande, em um país no qual existiu escravidão até recentemente, uma coisa salta aos olhos: o seu comportamento ainda está fundamentalmente marcado pelo relacionamento que havia entre senhores e escravos no passado do nível de dominação e subordinação. Essas reminiscências, fala do Moura isso, produzem, por seu turno, mecanismos sociopsicológicos de compensação simbólica, de desajustamento, reajustamento e ajustamento. É por isso que a agressividade surge como uma primeira reação à agressividade sistêmica do racismo. E ela ocorre de forma distinta entre as camadas, entre as camadas negras, proletarizadas, intelectualizadas. Nestas, como reações intempestivas, principalmente pela convivência em ambientes majoritariamente brancos e marcados por uma negação peremptória de pertencer a camadas marginalizadas, como um desejo de autoafirmação. É por conta disso que Moura aponta para a ambiguidade como a resultante disto, exposta, por exemplo, em figuras como Arlindo Veiga dos Santos, líder da Frente Negra Brasileira e propositor da ideologia do patronovismo, e também Cruz e Souza, escritores considerados mulatos, entre aspas, que se branquearam, como Gonçalves Dias, Olavo Bilac, Alberto de Oliveira, Machado de Assis, entre outros. Em boa parte, Moura acredita isto a uma opressão racial que coloca para intelectuais negros e afrodescendentes a necessidade de se adequar a códigos formais, semânticos e gramaticais dominantes, razão pela qual uma autora como Carolina de Jesus, autora de Quarto Despejo, seja vista, no limite, dentro dos olhos do exotismo e nunca como autora legítima representante de um segmento social e de uma condição social imposta pelo sistema racista. A ambiguidade, assim, é produto de uma situação política posta. Buscar possibilidades dentro do sistema significa adequar-se a determinados códigos dominantes. Caso contrário, vem a rejeição, que em última instância é a geradora da agressividade. Uma reflexão fundamental para ser retomada em um momento em que se discute a implantação de mecanismos de inserção social de negros e negras na universidade, no serviço público, e se reivindica uma maior presença de negros e negras em espaços institucionais. Eu, particularmente, tive uma honra muito grande de conviver com o Clóvis Moura, muito curto, no final dos anos 90, quando frequentava a sua casa, na Rua das Palmeiras, né? E eu pedi opinião de texto que eu escrevia. Naquele momento, eu estava terminando meu doutorado e estava produzindo textos que fizeram parte da fundação da entidade que eu fundei em 90, a União de Negros pela Igualdade, né, em São Paulo. Quando eu militei de 89 a 2005. Em 92, eu participei de um seminário em Vitória com ele, né, sobre estratégias de combate ao racismo, e dividi a mesa com ele. Esse evento foi organizado pelo governador Albino Azeredo, lá do Espírito Santo. E aí naquela época eu tinha muito jovem, tinha 28 anos, né? Tava jantando com ele. E eu tinha mandado um texto para ele chamado O Extermínio de Crianças e Adolescentes Negros Pobres no Brasil. É um texto que o Negro apresentou em 91, no primeiro Enem. E aí eu perguntei a opinião dele e falei assim, olha, segundo ele falando assim, eu vi muita gente criticando esse texto, né? Muita gente, né? Não vi nada demais, né? Mas o que vocês precisam entender, vocês militantes, precisam entender é o seguinte: um projeto negro radical no Brasil é como uma bomba atômica que vai derrubar todas as estruturas do país. Essa fala ficou até hoje na minha cabeça quando ele comentou isso nesse jantar, né? Bom, o pensamento de Moura influenciou várias entidades do movimento negro, né? O Negro foi uma delas, em 90, né? Depois de 2000, houve uma recuperação do pensamento de Moura. E outras entidades começaram também, né, a beber nessa fonte. O Círculo Palmarino é um deles, da Unepafro, né, do Marcinho, o Grupo Quilombagem e a entidade que eu faço parte agora, o Coletivo Quilombação. O nome de Quilombação, inclusive, vem do nome Quilombagem, né, do Clóvis Moura. A gente lançou essa entidade numa homenagem dos 10 anos, né, celebrando 10 anos do seu falecimento no ano passado, né, em dezembro do ano passado. E o Clóvis Moura foi um intelectual que decididamente não se adequou aos códigos hegemônicos da academia.
né, se o movimento negro começa a recuperar a contribuição do seu pensamento, ele ainda não é tratado com respeito e a reverência que merece pela academia. Alguns acadêmicos, entre aspas mesmo, alguns inclusive daqueles de Marajás da USP, né, ganham mais de 20 mil reais, eu não estou nesse trecho, já aviso já, tem a coragem de dizer que ele não é intelectual e sim um militante. Já ouvi falas isso em bancas de doutorado e mestrado. E que suas obras carecem de fundamento e são meramente divulgadoras da luta dos negros. O medo que a bomba atômica do pensamento mouriano derrube as estruturas e os privilégios raciais, provavelmente é a gênese dessa desqualificação absurda. Eu quero concluir essa fala dizendo a importância do estudo aprofundado do pensamento Clóvis Moura e da visão marxista das relações raciais. Isto porque nós vivemos um momento ímpar, distinto de quando Moura publicou essa obra. Há 12 anos, o Brasil tem vivido sobre um governo que propõe um caminho alternativo ao neoliberalismo e que, por isso, sofre um brutal cerco conservador. Vimos agora nas últimas eleições. O movimento negro teve avanços significativos nos últimos anos no campo das políticas institucionais e na criação de espaços governamentais específicos para a discussão racial, como a CEPIR, o Conselho, a CMPIR, etc. Exemplos aí, a Lei 10.639 nova, a Lei de Cotas, né, o Estatuto da Igualdade Racial e vários outros. Apesar desses avanços, nós observamos algum cenário bastante complicado. A juventude negra enfrenta o genocídio nas periferias praticado pelas forças policiais. Quase 30 anos de fim do regime militar, no ano que vem, 2015, faz 30 anos, persiste ainda nas periferias um verdadeiro estado de sítio, com execuções extrajudiciais, invasões de domicílio sem mandados, prisões ilegais e arbitrárias, torturas nas delegacias. A mulher negra ainda é o principal elo dos processos de violência. São as suas famílias, as mulheres negras, que compõem a maioria dos beneficiários do Bolsa Família, o que indica o grau de vulnerabilidade social. Os jovens mortos na periferia são seus filhos, e como também são seus filhos, os que compõem a maioria dos alunos que evadem o ensino médio por terem que trabalhar para ajudar no sustento da família. E quando se liga à televisão, esta mulher negra se vê retratada como objeto sexualizado num seriado exibido pela maior rede de televisão do país. Por que isso ocorre? Porque o racismo ele é estrutural, ele faz parte do DNA do Estado brasileiro. E aqui é preciso não confundir Estado com governo. O Estado transcende governo, porque ele é composto não apenas pelos aparelhos institucionais, mas também pelos aparelhos ideológicos, que disseminam valores para constituir uma determinada ordem social. E a ordem social estabelecida historicamente no Brasil, no campo das relações raciais, é a da hierarquização entre brancos e negros. As políticas públicas e as ações institucionais realizadas têm fôlego limitado. E é preciso, diante disto, entender os seus limites e possibilidades e que elas devem fazer parte de um projeto mais amplo de transformação radical da sociedade brasileira. Muitas vezes, a nossa ansiedade e agressividade, que fala o Clóvis Moura, nos leva, no movimento negro, a posturas ambíguas, a perder de vista a necessidade da transformação radical, a apropriar-se das conquistas coletivas para benefícios pessoais, ou ainda analisar os processos políticos apenas na perspectiva pontual. Ou ainda que é possível enfrentar o racismo apenas e tão somente por políticas públicas, ou que a eficiência maior ou menor das políticas depende exclusivamente da competência dos gestores. Ou pior ainda, que a gestão dos espaços institucionais não necessita do movimento negro. Isso tem sido o principal erro do movimento negro contemporâneo, que o tem desarmado para desenfretar a ideologia racista e cada vez mais se expressa não pelos mecanismos institucionais, mas pelas vias assistemáticas do discurso midiático, ideológico, do senso comum, ou mesmo da interdição do debate nos espaços institucionais. A reedição desta obra e de outras obras de Clóvis Moura, a sua divulgação, a sua leitura e o seu estudo aprofundado são necessários para todos nós, militantes do movimento antirracista, do movimento popular, do movimento em prol do socialismo. Pois se o racismo sofistica os seus mecanismos de opressão, existe também qualificação do discurso e da ação antirracista. E nisso, o Clóvis Moura é o nosso mestre. Obrigado. O próximo é o Márcio Farias. Boa noite. Queria primeiro agradecer o convite feito pelo professor Denis de Oliveira, em nome do Núcleo de Estudos e Pesquisa Afro-Americanos. Acho que no NEPAFRO nós temos
iniciado o estudo sistemático da obra do Clóvis Moura, e ele de fato é uma referência para a nossa organização, porque também somos jovens pesquisadores, no nosso caso, jovens mesmo, porque a maior parte do grupo não dobrou a casa dos 30 anos, todos nós estamos ainda na faixa dos 20 e poucos anos. E também temos, ainda que estejamos nos espaços acadêmicos, temos a consciência e a intenção de fazer o diálogo com o movimento social, né? O Clóvis Moura foi um teórico que, em alguma medida, enxergava na academia, ele, no caso, mais aversivo, né? Tinha uma relação mais aversiva com a academia. A gente entende que é um espaço de disputa de projetos políticos de sociedade. Não basta somente a academia, mas a gente também vai disputar esse lugar. Então, nesse sentido, agradecer o convite. E também parabenizar a organização e a edição desse livro, que, em alguma medida, de fato, como o professor Denis de Oliveira, e aí eu queria fazer um adendo, em menos de uma semana é a segunda vez que eu participo de uma mesa com o Denis e falo depois dele. Então, fica muito pouco, depois falar depois do Denis rouba muito pouco, né? Ele faz uma análise bastante apurada dos processos, mas eu acho que, de fato, a obra do Clóvis Moura, sobretudo a Dialética Radical do Brasil Negro, ela tem um diálogo muito profundo com a atual conjuntura sociopolítica que nós estamos enfrentando. É preciso entender a dialética radical do Brasil Negro diante do conjunto do desenvolvimento da obra do Clóvis Moura, né? Se a gente for traçar, né, uma linha mestra na obra do Clóvis Moura, a gente primeiro vai perceber que não tem um jovem ou um velho Clóvis Moura, no sentido de uma ruptura, de um pensamento que se orientava por uma perspectiva e, em um segundo momento, ela guinou-se para um outro lado, né? Se a gente pegar a primeira obra que o Clóvis Moura lançou, ele já tinha outros estudos, outros escritos, mas a primeira obra sistemática do Clóvis Moura, Rebeliões na Senzala, em 1959, ele já fazia a discussão, ele já fazia a seguinte questão: qual era a participação política da população negra na formação deste país? Essa era a questão que a indagação do Clóvis Moura diante da formação do Brasil contemporâneo. E se a gente for acompanhar o desenvolvimento da obra do Clóvis Moura, a gente vai perceber que, a partir do Rebeliões nas Senzalas, a gente não vai ter muitas alterações nessa questão. Há, na verdade, um aprofundamento diante dessa problemática, e aí uma complexificação da obra. A obra do Clóvis Moura, a partir do Rebeliões na Senzala, ela vai se complexificando. Ele vai discutir o pensamento conservador, na sequência, com introdução ao pensamento de Euclides da Cunha. No segundo momento, ele vai fazer uma discussão, um estudo sobre o cordel no Nordeste, e ali a gente percebe uma guinada do ponto de vista metodológico, né? O Clóvis Moura aprimorando o método de estudo, pesquisa, e também entendendo uma dimensão de quanto que o racismo, enquanto ideologia, ele não era uma perspectiva meramente causal entre raça e classe, porque a ideologia do racismo penetrou na classe trabalhadora. E é esse estudo sobre a literatura de cordel, ele apresenta o quanto que na literatura de cordel a presença do negro é bastante estereotipada e, no limite, apresentada como muito preconceito. Então, tanto é que o livro chama Literatura de Cor, Preconceito de Cor na Literatura de Cordel. E a sequência, e é interessante fazer um diálogo com a biografia do Clóvis Moura, porque o Clóvis Moura, na década de 60, 70, ele já não está mais nos filões do Partido Comunista Brasileiro. Ele já tinha saído, ele saiu no final da década de 50. E ainda que ele tenha ficado, de fato, dialogando, ele saiu no final da década de 50 do partido. Ele sai no racha, né? O racha, com o surgimento do PCdoB, ele entra em 45. Não em 1950, na década de 50. Na década de 50. Tanto que ele, com o racha, né, o PCB e PCdoB, o Clóvis Moura, ele vai ter, de fato, um diálogo muito forte com o PCdoB, mas nunca vai ser um orgânico.
né? Ele produz, ele está ali. Inclusive, se a gente pega a revista Princípios, você vai encontrar uma série de artigos do Clóvis Moura, né? Mas organicamente o Clóvis Moura ele se dedica aos estudos, né? Vai para o gabinete, vai produzir uma obra, e a volta do Clóvis Moura para o campo político é na década de 80. Né? Movimento Negro Unificado, uma proximidade do Movimento Negro Unificado, e aí surgem as obras que aí eu começo aquilo que a gente vem discutindo no NEPAF, onde há a dimensão do Clóvis Moura enquanto intérprete de Brasil, um autor que tem uma teoria específica de intérprete do Brasil. É onde o Clóvis Moura, a sua obra se complexifica de tal maneira que ele tem efetivamente uma interpretação totalmente atípica dos grandes pensadores brasileiros. Ainda que dialogando com o pensamento social brasileiro, sem dúvida nenhuma, e não dá para não entender Clóvis Moura se não entende Caio Prado Júnior, autor que foi uma primeira referência para ele. Não dá para não entender Clóvis Moura se a gente não entende o grande contraponto dele, que foi sempre o Gilberto Freire. Se tinha alguém que o Clóvis Moura tinha no quarto uma foto que ele tacava dardos diariamente, era necessariamente o Gilberto Freire. Tanto que a primeira obra do Clóvis Moura se a gente tem a obra consagrada, Casa Grande e Senzala, né, e aquele E que encontra, né, a Casa Grande e a Senzala se encontrando, o primeiro livro do Clóvis Moura já é uma contraposição a essa questão. É a rebelião na Senzala, não tem harmonia, ao contrário, você tem um processo de contradição que ele vai apontar para a gente como uma contradição de classe, já colocado na gênese da formação do Brasil. Então ele vai efetivamente ter o Caio Prado Júnior, em alguma medida, como um autor de alicerce, e o Gilberto Freire como um autor que ele fazia a discussão no sentido de contrapor. E aí, a década de 80, a gente assiste um Clóvis Moura, e ele fala isso num texto, que é um texto de pequenos artigos, né, que ele junta, chamado A Raiz do Protesto Negro. Que a introdução ele fala o seguinte, ele faz... bom, veja, aqui estarão publicados alguns artigos que foram produzidos ao longo dos últimos 30 anos. Né? Então tem escritos, participação em seminários. A minha ideia é que a partir desses estudos, onde eu tentei entender a gênese da formação do Brasil, a gênese da formação do capitalismo no Brasil e a relação entre raça, classe, eu agora, a partir desse momento, vou tentar entender a importância política da população negra no processo de revolução que está em curso. Ou seja, na década de 80, o Clóvis Moura ele está efetivamente empolgado com o processo de movimentação social. Ele deixa muito explícito essa questão quando ele inicia o Raiz do Protesto Negro. E o Raiz do Protesto Negro tem alguns artigos. O Clóvis Moura ele tinha algumas diferenças com o pensamento, com os estudos sobre a população negra no Brasil. Então, é nesse estudo que a gente vê pincelado algumas questões que são importantes para a gente entender o desenvolvimento da obra. Por exemplo, a crítica que ele tinha em relação ao Abdias do Nascimento. A crítica que ele tinha em relação à produção da Unesco, que tem no Florestan Fernandes uma grande referência, mas os demais pesquisadores que fizeram parte dos estudos da Unesco. E o Raiz do Protesto Negro, a gente tem ele coloca como um livro de síntese, e aí a gente vai ter, depois disso, um Clóvis Moura. E é uma outra questão, né? O Clóvis Moura, ainda que tenha um projeto de entender o papel da população negra e a importância da movimentação, do partido, da luta, era um autor hermético. Alguns textos do Clóvis Moura não são fáceis de você atravessar. Rebeliões nas Senzalas não é um livro fácil, por exemplo. Já na década de 80 a gente vê um Clóvis Moura e tem a ver também com uma outra parte da vida dele, né? Ele era poeta, né? Ele era escritor. Então, Sociologia do Negro Brasileiro, por exemplo, é um livro que, se bobear, você lê em 2 dias. Né? Ainda que ele esteja tratando de assuntos bastante complexos, é uma obra que tem um diálogo profundo, tem essa perspectiva de dialogar com a população negra, no sentido de instrumentalizar a população negra para o processo que ele está entendendo como um processo de revolução em curso. Só que aí vem o revés neoliberal, né? Vem a década de 90. Se na década de 80 a gente tem o livro Sociologia do Negro Brasileiro, na década de 90, você vai ter o surgimento dessa obra que a gente está tendo reeditada hoje. Dialética Radical do Brasil Negro.
Na nossa opinião, no Unepafro, é nesse exato momento que a gente tem a maturidade da obra do Clóvis Moura e ali estão sustentadas a sua interpretação de Brasil. Tanto que ele transita de um processo de entender a especificidade das relações raciais diante do capital, né, sociologia do negro brasileiro, e ele vai transitar por uma interpretação de Brasil, dialética radical agora do Brasil negro. Ou seja, esse processo na década de 80, né, de revolução em curso, segundo as próprias palavras do Clóvis Moura, não foi entendida na totalidade no que diz respeito à questão racial para o Clóvis Moura. E é nesse sentido, e aí concordo plenamente com o professor Denis de Oliveira, para o Clóvis Moura a questão das relações raciais, o implodimento da lenda da modernidade cantada, né, que é o mito da democracia racial, era a peça fundamental para um processo de transformação radical. Por isso que há no Dialética Radical do Brasil Negro a explicitação daquilo que o Clóvis Moura colocou. O processo de transformação das bases estruturais desse projeto de Brasil elaborado pela elite branca, ela só vai poder se efetivar e se concretizar, um processo de contraposição, se a gente entende efetivamente o papel estrutural da formação do Brasil no que diz respeito à questão das relações raciais. É ali que ele vai sustentar. E é interessante, depois disso, o Clóvis Moura, como a gente no Unepafro sustenta, não há uma ruptura. O próximo livro do Clóvis Moura é um livro que ele vai discutir o MST. Só que a discussão que ele faz sobre o MST é uma discussão que ele iniciou já no Rebeliões na Senzala, que é entender o quanto que essa população do campo, ela não pode ser entendida como campesina pura e simplesmente. A gente está falando de uma população negra que vive no campo. Então, o Clóvis Moura efetivamente estava tentando encontrar as brechas para uma revolução no Brasil. Quem que era o sujeito da revolução no Brasil? Para ele, diante da formação de uma sociedade que foi a sociedade que mais recebeu africanos escravizados, que a maior parte da população brasileira é negra, efetivamente esse processo é explosivo do ponto de vista de entender as determinações socioeconômicas dessa formação. Bom, aí são flores, né? Esse é o panorama da obra. Mas tem questões, né? E para finalizar, eu queria apontar algumas questões. Eu acho que a gente precisa entender, por exemplo, na obra do Clóvis Moura, que marxismo é esse do Clóvis Moura, né? Em diversos momentos ele aponta, inclusive ele abre este livro aqui, né, Dialética Radical do Brasil Negro, fazendo um apontamento do Miséria da Filosofia, um livro importante, de fato, do ponto de vista do desenvolvimento da teoria social marxiana, que é um livro onde o Marx vai pela primeira vez trabalhar com a categoria de totalidade, né, de uma forma bastante elaborada. Ali está sustentado a dimensão onde cada fato social ela tem uma dinâmica relacionada à estrutura do capital, ainda que ela tenha a sua própria independência. Então, o Miséria da Filosofia é um livro importante, de fato, do ponto de vista da produção do conhecimento, uma perspectiva marxiana. A grande questão é que a obra, e aí é uma discussão, a obra do Marx, do ponto de vista do desenvolvimento da sua teoria, não inicia no Miséria da Filosofia. A gênese da obra do Marx está em 1843. Né, quando ele lança Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel. Então, essa é uma discussão que precisa avançar. Que marxismo é esse? Que marxismo é esse está na obra do Clóvis Moura. A gente vai defender, por exemplo, que o marxismo surge em 1843. Mas isso aí é uma conversa menor, não. Tem uma série de categorias do Marx que já estão nesse processo que seriam fundamentais para a gente entender determinações aqui que estão colocadas para a gente. Emancipação política, emancipação humana, teoria da alienação, entre outras. Então, essa é uma discussão. Tem uma outra questão, eu finalizo, e aí é uma questão pessoal, né? Eu não concordo com a crítica que o Clóvis Moura faz ao Machado de Assis. Eu acho que precisa entender o Machado de Assis dentro de uma chave estética fundamental, que é a ironia, né? Enquanto o Machado de Assis estava indo para... A gente acha que ele estava indo para lá, ele estava indo para cá. Eu acho que a crítica, por exemplo, a crítica que o Clóvis Moura faz ao Machado de Assis, eu acho ela bem ruim. Bem ruim mesmo. E tem outras questões, né? Eu acho que é um autor que precisa sair do campo do mito, né? A gente criou, e foi fundamental, né, o Clóvis Moura mito, no sentido de, falou que a população negra é importante do ponto de vista político, mas é importante entender a obra dele, né? Morreu há 20 anos.
Morreu há 10 anos, essa 2003, olha eu matando o cara antes. Morreu há 10 anos, né? A sua última obra, essa que a gente está discutindo, essa obra máxima, tem 20. O Brasil mudou muito, né? Então a gente tem que ir até onde o Clóvis Moura limpou o terreno para a gente, o que a gente vai precisar limpar de agora em diante e efetivamente concretizar a dialética radical do Brasil negro, tal como ele nos aponta. Obrigado. Você apresenta o Juninho, coordenador do Círculo Palmarino, entidade que promove aqui o evento hoje. Gostaria de passar a palavra para o Silvio de Almeida, que que eu conheci recentemente num debate, que de fato é um grande intelectual, um estudioso do Marx e dos herdeiros do Marx no século XX. Eu acho que pode dar uma grande contribuição a nós nesse debate agora. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos e todos, dizer da minha enorme alegria e satisfação de participar desse momento, um momento tão importante. Importante não apenas pelo fato de reunir pessoas que têm um horizonte de transformação social, pessoas que estão aqui nesse dia para pensar na possibilidade de um mundo novo, de um mundo melhor, mas também um momento de fé e celebração, porque nós podemos falar sobre um grande intelectual, podemos falar sobre Clóvis Moura, sobre o seu legado e o modo com que aquilo que Clóvis Moura nos legou pode iluminar também as nossas lutas contemporâneas. Portanto, saúdo a todos e todas as presentes aqui e renovo a minha alegria por participar desse momento. Bem, eu acho que muito aqui já foi dito sobre as ideias de Clóvis Moura, a importância dele. Eu gostaria de seguir na mesma toada, destacando 3 pontos que revelam o porquê que esse momento é um momento consagrador, um momento tão importante do relançamento desta obra. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, quando se fala de Clóvis Moura, é do seu legado intelectual, da sua sofisticação teórica. Eu acho que esse ponto tem que ser destacado. Acho que o Denis foi muito feliz na sua fala, como sempre é. O Márcio também, uma fala brilhante, nos apresentou aqui um panorama completo do desenvolvimento intelectual do Clóvis Moura, mas eu parto daquilo que o Márcio colocou aqui. A obra de Clóvis Moura é uma obra aberta, uma obra que está colocada para ser discutida e para ser desvendada. E digo isso porque, como disse o Márcio, tem uma questão central sobre a qual todos nós que estudamos Clóvis Moura, precisamos olhar com mais atenção. Que tipo de marxismo, que marxismo é esse do Clóvis Moura? Com quais referências teóricas do marxismo Clóvis Moura está dialogando? Essa pergunta é uma pergunta essencial. É uma pergunta essencial porque o marxismo, ele, como muito bem foi dito aqui, ele vai desfilando ao longo do seu desenvolvimento uma série de categorias que são importantes para a compreensão de certos processos sociais. Foi falado aqui da questão da totalidade, de como o Marx, da filosofia, nos apresenta o conceito de totalidade de uma forma reelaborada, talvez uma forma um pouco mais afastada das concepções hegelianas de totalidade, e como essa totalidade vincula todos os processos sociais, inclusive a reprodução da discriminação e do racismo. Como só é possível compreender o racismo a partir da inserção desse fenômeno no interior de uma totalidade, que é a totalidade das relações sociais, que são, ainda que relativamente, determinadas pelo desenvolvimento histórico do capitalismo. Então, acredito que nos perguntarmos sobre com quais referências Clóvis Moura dialoga, é penetrar na sua obra, nas suas brilhantes conclusões sobre o que é, de fato, como a obra de Clóvis Moura pode nos orientar para a compreensão dos grandes problemas estruturais da nossa sociedade, da nossa formação. Então, pergunta essencial. O Márcio coloca aqui, da obra de Marx, começa em 43, com a crítica da filosofia de direito de Hegel, e esse é um motivo de grande discussão no interior do pensamento marxista,
porque alguns autores vão dizer claramente que o Marx, até 1845, ele não era marxista, né? Ele vai se tornar Marx, de fato, a partir da ideologia alemã. Então, a partir da ideologia alemã, em que o Marx livrar-se-ia das categorias hegelianas, idealistas, e aí começaria toda uma trajetória. Algumas pessoas dizem que, de fato, essa divisão não procede, mas a verdade é que esse recorte ele revela muito do que está contido no interior de uma teoria como proposta política. Primeiro, se você aposta na possibilidade de que o Clóvis Moura dialoga com o Marx desde 1843, por exemplo, e onde a categoria da ideologia e do sujeito tem um papel fundamental, aí se começa a compreender, talvez, o lugar que Clóvis Moura coloca o negro quando ele faz a leitura da construção sócio-histórica do Brasil. Então, colocar o negro como sujeito histórico de uma transformação social, de uma revolução, nos permitiria dizer que talvez há um diálogo, sim, com o Marx, que vai ter essas concepções de ideologia, de sujeito, mais próximo do hegelianismo, em que essas categorias aparecem e que estão, de certa maneira, solidificadas na obra de Georg Lukács, né? Então, será que Clóvis Moura dialoga com isso? Ou não? Será que ele dialoga com outras referências que seriam Marx a partir de 45, quando ele se coloca, onde se coloca a questão das relações de produção e não mais das forças produtivas? É onde o Marx ele vai colocar um acento fundamental na formação das relações de produção e como a parte das relações de produção se constituem as forças produtivas. E aí a questão é outra. A questão não é apenas estudar o papel do negro, mas estudar o papel do negro na sociedade, como o negro pode ser sujeito histórico de um processo revolucionário, dadas as características específicas do Brasil, que foram muito bem colocadas aqui pelo Denis, e que o Clóvis Moura reproduz na sua obra. A questão aqui é saber o seguinte, entender como se dá a constituição das relações de produção e como essas relações de produção elas têm o racismo como um elemento estrutural e estruturante. De tal sorte que o combate ao racismo passa pela desconstrução dessas relações de produção que são recortadas, que são atravessadas pelo racismo. Um racismo que é reelaborado, reestruturado, que vamos dizer, que é reconstituído no interior de uma sociedade tal como a nossa. Então, esta é a questão, ou seja, entender qual marxismo, ou quais as referências teóricas que Clóvis Moura dialoga, são fundamentais. Obrigado. Então, é compreender isso. Compreender o papel, né? Ou seja, como se dá essa relação entre teoria e prática, ou seja, como se dá a praxis transformadora. Bem, então esse é o primeiro ponto. E acho que nesse sentido há um manancial muito rico para se estudar, para se aprofundar na obra de Clóvis Moura, tendo esse diálogo com o marxismo como horizonte. Fundamental. Porque a gente lendo o livro, ainda não aprendendo todas as características metodológicas que levaram à construção desse pensamento, nós observamos que há muita sofisticação aqui. Quando o Denis reproduziu o final do livro, é impossível a gente não pensar o quanto o Clóvis Moura está trabalhando, né, com a noção de dialética mesmo, não uma dialética no sentido que talvez a gente possa falar das contradições da situação do negro no Brasil. Não, a dialética do ponto de vista teórico, metodológico. Essa dialética, ao mesmo tempo que olha para a constituição objetiva da sociedade capitalista, mas ao mesmo tempo também fala das condições subjetivas para a continuidade da reprodução do capitalismo. Ou seja, um jogo objetivo-subjetivo próprio da dialética, que essa última fala do Clóvis Moura, nos seus 2 últimos capítulos, revela muito bem, que, utilizando até um termo altusseriano, né, que é a sobredeterminação. Né?
Ou seja, como as condições objetivas sobredeterminam a formação da subjetividade. Aí falando da agressividade, enfim. Talvez coisa para nós estudarmos se de fato é o que o Clóvis Moura está dizendo. Mas uma coisa é inegável. Ele entendeu essa relação dialética, que há uma determinação, ainda que relativa, das questões objetivas, das questões subjetivas pelo mundo objetivo. E como isso se dá dialeticamente, né, contraditoriamente, em termos de uma autonomia relativa. Ou seja, o racismo e o produto do racismo, que é o racista e a vítima do racismo, colocamos dessa maneira, só pode ser compreendido dentro de uma totalidade, que é uma totalidade contraditória, cheia de contradições, de recortes, em que o racismo tem uma autonomia relativa em relação aos processos globais de reprodução do capital. Então, isso é fundamental. Então, a contribuição do Clóvis Moura é inegável, e a sua sofisticação, e nós podemos aproximar, sem dúvida alguma, das melhores formulações sobre o papel da ideologia. A ideologia não é entendida como uma mistificação da realidade tão somente, mas a ideologia entendida como resultado de uma série de condicionantes sociais que são forjados a partir dos aparelhos ideológicos, mais uma vez utilizando uma embocadura altusseriana aqui. Pois bem, o segundo ponto também, quero ser bastante breve, é falar da importância de um intelectual negro, ter a sua obra relançada e ser utilizado como referência para nós que lutamos contra o racismo e lutamos também pela transformação da sociedade. O racismo, e aí foi dito aqui, ele tem acho que uma dos seus efeitos mais perversos é calar e invisibilizar todos aqueles que falam a partir do movimento negro, que falam contra o racismo, em fazendo parte desses grupos sociais. Então, o que aconteceu com Clóvis Moura, que inclusive dentro das organizações nas quais ele militava, ele era vítima do racismo, aconteceu, por exemplo, com outros intelectuais negros, e que se assumiram enquanto negros, e que se assumiram enquanto porta-vozes da questão racial. E falo de Luiz Gama, por exemplo. Luiz Gama, que o maior jurista, estou racionalmente convencido disso, não é só uma questão de vontade, né, de pura boa vontade, o maior advogado e o maior jurista que esse Brasil já conheceu. E ele pouco é conhecido pelos alunos das faculdades de Direito. Os alunos de Direito não sabem quem foi Luiz Gama. Os professores de Direito não sabem quem foi Luiz Gama. Eles acham que foi Rui Barbosa, o maior advogado. Claro, um homem branco, muito bem adaptado ao sistema, mas que o próprio Rui Barbosa dizia e admirava, falava da sua amizade com Luiz Gama e admirava profundamente Luiz Gama. Luiz Gama, que era muito mais difícil para ele ser um intelectual e um advogado, primeiro porque foi um homem escravizado, um autodidata, um homem que falava como negro, mas falava pelos negros, podemos dizer dessa maneira, era muito mais difícil para ele ser reconhecido como um grande intelectual. E lutava a favor das causas justas, o que tornava tudo mais complicado. Então, essa invisibilidade do intelectual negro é o que nós estamos tentando romper aqui. Coletivos como Quilombação querem exatamente promover o debate e promover uma intelectualidade negra, mas que não fala tão somente... Pois não? O som está saindo? Está saindo o som? E veja, que não fala tão somente em nome das questões raciais, mas que, a partir das questões raciais, tentam estabelecer um rompimento com a lógica do capitalismo. Um rompimento com a lógica de reprodução das desigualdades, cujo nome é muito claro, capitalismo. Então vejam, papel de você promover, não promover, mas recolocar no seu lugar de destaque um intelectual negro do calibre de Clóvis Moura. E por fim, o último aspecto que eu quero tratar é sobre a importância de Clóvis Moura para a nossa orientação política. Eu sei disso, participei de um debate há pouco tempo com o professor Augusto, e o que nós sentimos, né, e várias coisas no Brasil têm colocado isso em questão, tem conversado muito com o Denis, né, o Denis é uma preocupação da gente. Há sim, de fato, um grande ressentimento do movimento negro com as organizações de esquerda.
E é totalmente compreensível esse ressentimento. Porque as organizações de esquerda, elas também são formadas dentro de estruturas racistas. E por mais que sejam, que falem contra o capitalismo, a favor do socialismo, coisas do gênero, reproduzem na sua lógica de funcionamento as estruturas que são as estruturas da sociedade. O que não quer dizer que haja uma desculpa para isso, mas quer dizer que é necessário que as organizações de esquerda façam essa autocrítica sob o risco de jamais serem de fato organizações de esquerda ou socialistas. Clóvis Moura, portanto, deixa um recado. Não há que se falar em socialismo onde não há combate ao racismo. E não há que se falar de combate ao racismo sem que nós olhemos para uma perspectiva socialista. Isso é uma questão dialética para nós. É tentar juntar aquilo que o cotidiano das relações sociais, tal como elas ocorrem hoje, separam. Essa é a nossa luta. Não há que se falar em socialismo com racismo, não há que se falar em racismo sem olhar para uma perspectiva socialista. É essa a grande lição de Clóvis Moura. Um mundo sem racismo é um mundo em que as estruturas da sociedade capitalista, elas têm que ser desmontadas. E aí nós temos que ver como é possível animar essa luta. Muito obrigado. Presença aqui da historiadora Soraya Moura, que é filha do Clóvis Moura, que está prestigiando aqui. Soraya, fica de pé, Soraya, que não, o pessoal não vai... Bem que não resolve ficar de pé, mas vamos tentar. Passar a palavra para Gevanilda Souza. Bom dia para todos e para todas. Boa noite, né? Pois é, acostumada a falar bom dia. Boa noite para todos e para todas. Eu queria inicialmente agradecer o convite. Professor Denis, foi a pessoa que me fez esse convite. E na pessoa dele, todas as entidades organizadoras aqui deste grande debate. Gostaria de fazer uma retificação. Meu nome é Gevanilda Santos, não Souza. O senhor de engenho tinha outro nome. Mas eu me reivindico aí dessa linha Santos, né? Eu sou lá da região, filho de negros nordestinos, lá da região da Chapada Diamantina, que viemos aqui para São Paulo nos anos 70. Então, é Gevanilda Santos. E assim, uma outra retificação é que eu não sou doutora, eu sou só mestre. Eu fui para a academia nos anos 90, entrei no mestrado, depois eu parei. Estou até hoje refletindo se eu vou voltar ou não. Então, eu sou mestre, não sou doutora. Então, eu gostaria de estar aqui fazendo algumas considerações, né, nesses 20 anos aí de reedição, né, de lançamento da obra do professor Clóvis Moura, como uma ativista, não como uma especialista, né, de os quase 15 livros, né, de toda a obra do professor Clóvis Moura. E queria começar por um aspecto que eu acho fundamental, que é do legado dele, relembrando aqui um provérbio africano, que ele diz assim, que eu acho muito bom, eu gosto sempre de repeti-lo: até que o leão possa contar sua própria história, as histórias de caça sempre irão glorificar o caçador. Portanto, o professor Clóvis Moura começa a contar a nossa história. Eu acho que aí está a importância fundamental do trabalho que o professor deixou para a gente. Eu, particularmente, não conheci pessoalmente, só através de alguns poucos debates. Era anunciado, ele não ia nos falar, contar um pouco de caso, né? Bater papo sobre isso. Eu não estou falando isso aqui como uma crítica, mas estou falando como uma situação de como é que eu conheci o professor Clóvis Moura. Mas, assim, entrei no material, na bibliografia dele, principalmente Insurreições da Senzala, né? Na medida que eu fui para a academia e fui estudar os partidos políticos e a questão racial. E nessa pesquisa sobre os partidos políticos e a questão racial, tanto os partidos mais à direita como os partidos à esquerda, né,
E aí fui entrando em contato com todo esse material da esquerda no Brasil, né? Professor Caio Prado Júnior, né? Professor Clóvis Moura, e como é que se fazia a crítica, né, da sociedade brasileira pela não integração do negro na sociedade de classe. Eu acho que esse é o aspecto, aproximando da obra do professor Clóvis Moura, e assim, fui me encantando com a ousadia que ele teve de romper com a historiografia marxista oficial. Eu acho que este crédito nós temos que dar ao professor Clóvis Moura, porque é ele que vai, né, influenciar, dar vazão a muitos estudantes da academia que não conseguia colocar, né, a participação do negro na sociedade brasileira ao lado de uma perspectiva revolucionária. E ele traz isso com muita propriedade. Eu acho que as falas que me antecederam, do Márcio, do professor Silvio, que eu não conhecia, prazer, do professor Denis, pela dedicação que ele está tendo na obra do professor Clóvis Moura, nos traz essa perspectiva de como é que o negro no Brasil, desde o passado, né, escravista até hoje, tem se colocado, né, na interior da classe trabalhadora. Eu acho que é isso que nós não podemos perder de perspectiva. Porque até então, o negro era marginalizado e estava atomizado na sociedade brasileira. Ele vivia por si, a sua própria culpa, como se ele fosse responsável por todas as mazelas criadas na sociedade brasileira. O professor Clóvis Moura, o sistema escravocrata, né, é estruturante do desenvolvimento capitalista brasileiro, ponto, né? E a luta de classe entre senhores e escravos, capitalistas e trabalhadores, que constrói uma sociedade capitalista dependente, aonde no topo nós vamos encontrar quem, né? O rico, vamos encontrar o homem, vamos encontrar, né, a elite, vamos encontrar o dominador, e no seu polo inverso nós temos, né, os trabalhadores, pobres, né, mulheres, nordestinos e assim sucessivamente. Então a perspectiva que ele nos traz, né, de apresentar o negro no Brasil como estruturante da luta das classes brasileiras, eu acho que é fundamental. Falta muita coisa ainda, falta muita dedicação minha e muitos seminários ainda para que a gente possa compreender, né, essa perspectiva do ponto de vista do que foi a história do Brasil e do que é a história do Brasil hoje. E quando se fala sobre isso, o importante, que talvez, não sei, não sou o tom especialista do professor Clóvis Moura, né, não se coloca em debate aqui hoje, qual a radicalidade dessa transformação, não do Brasil negro, mas do Brasil, e a participação do negro neste processo de transformação do Brasil. Eu acho que é disso que se trata e que a gente tem tido, eu pelo menos não tenho encontrado muitas influências, estudiosos, teóricos que faz essa digressão. Ou seja, as relações de raça, classe, e mais para frente, num outro seminário, professor Denis, vamos colocar o gênero para a gente poder dar conta de todas essas contradições. É uma perspectiva teórico-metodológica que anda muito no interior dos movimentos sociais de esquerda. Agora, no plano acadêmico, eu tenho muita dificuldade de encontrar, né, núcleos de estudo, pesquisa, tese de mestrado, que traça para nós essas contribuições que estavam nos anos 90 e que hoje, felizmente, né, volta com essa mesa e esse debate. Eu acho que assim, é muito salutar que a gente volte a isso, que a gente sabe. Eu acho que todos nós concordamos que sem teoria não tem revolução. Agora, fazer teoria nos bancos acadêmicos é até interessante, né? Tem muito projeto de pesquisa, é importante, mas fazer essas teorias transbordar das universidades para a ação
para a prática política, eu acho que essa está a nossa dificuldade. Então, eu queria deixar aqui alguns aspectos importantes na perspectiva de quais são os setores do movimento negro que se reivindicam à esquerda. Isto é importante, porque no movimento social negro, nós temos uma leitura da realidade a partir da identificação do racismo, que aparenta uma unidade geral de ação que, ao longo das agendas políticas, nós vamos percebendo dificuldades. E aí, essa última parte do livro do professor Clóvis Moura, quando ele fala das subjetividades, quando ele fala da ansiedade, quando ele fala, né, ansiedade, pessimidade, agressividade, né? Nós estamos falando exatamente disso, que uma coisa é você compreender o processo metodológico marxista através da luta de classe, outra coisa é você ter uma prática, né, que contribui para que essa luta de classe se coloque no dia a dia e você possa, inclusive, compreender, né, o mundo onde você vive a partir dessa visão. Eu acho que o professor Clóvis Moura inicia esse processo. Eu não conheço um outro autor que tenha ousado apresentar a luta de classe, o negro, como um elemento central da luta de classe no Brasil. Eu acho que nem os partidos políticos à esquerda haviam ainda feito essa reflexão e essa autocrítica, incorporado esse aspecto, né? Então, eu acho que está aí para observarmos esse aspecto. Inclusive, compreendermos que, se antes o professor Clóvis Moura teve até alguns equívocos, Márcio, mas era fruto de uma realidade vivenciada em momentos atrás. Se nós formos observar a dinâmica, né, do racismo, né, e a dinâmica do capitalismo, e a dinâmica das formas de opressão, né, nós vamos perceber que as contradições vão aumentando na medida em que essa luta de classe vai se acirrando. Eu acho que o movimento negro brasileiro, dos anos 70 para agora, é um sujeito, né, que presentifica as relações raciais, racistas, como um componente da classe trabalhadora a todo momento. E é isso que vai influenciando muitos teóricos, até o professor Clóvis Moura. Eu acredito que o centenário da abolição deixou ele, como diz o jovem, bolado. Porque o movimento negro brasileiro, né, apresenta à sociedade brasileira crítica ao centenário da abolição de 1888, né? Há uma discussão sobre se é festividades ou se são atividades de protesto. Grande parte do movimento negro embarca nas festividades, indo para a ideologia de acomodação, que o próprio professor Clóvis Moura critica, como bem lembrou o Márcio, porque ele dialogava, né, com o Gilberto Freire. Porque até o professor Clóvis Moura chegar, o pensamento vigente na academia era o quê? Acomodação social. E o negro era inserido no contexto da acomodação social, que era o escravo dócil, cordial, à luz dos estudos de Gilberto Freire. Então, só os estudos dos anos 70, mal ou bem, com o apoio da Unesco, né, do professor Clóvis Moura, é que vai começar a observar, né, uma visão diferenciada de mudança, né, de transformação da realidade brasileira, que não acontece. Nós precisamos também apresentar esses dados, né? As transformações sociais no Brasil não ocorrem na perspectiva marxista revolucionária. E o professor Clóvis Moura vai dizer, não acontece por quê? Porque não houve a incorporação de setores importantes, né, que foram marginalizados, porque a visão teórica era distorcida. Portanto, a luta de classe também estava distorcida. E ele vai fazer essa reflexão que eu acho importante e vai elevar, né, a luta política do negro, desde o passado colonial até hoje, né, no status de sujeito de pressão, né, fundamental para as transformações da sociedade brasileira. Eu acho que a lição que nos fica é o seguinte: se não houver a integração do negro na sociedade de classe, dificilmente nós vamos conseguir o processo de transformação e de desenvolvimento da nação brasileira.
É fundamental isso. Então, hoje, quando nós temos, né, o movimento negro na sua agenda, né, colocando desde a crítica ao mito da democracia racial, isso lá nos anos 70, né? E hoje nós podemos dizer que essa pauta foi vitoriosa, porque todos os setores da sociedade brasileira hoje, já, inclusive o futebol, o dia a dia, o cotidiano do futebol, já os meios de comunicação afirmam: existe racismo no Brasil. Então, 30 anos de luta, né, para que o Brasil compreendesse que o racismo é um aspecto de dominação das classes trabalhadoras. E hoje isso já está colocado. Agora, como que este racismo opera no dia a dia, né, na subjetividade, nas questões sociais, nas questões políticas, culturais e etc., eu acho que isso é um aspecto importante que nós temos que aprofundar dentro da perspectiva da materialista histórica. Esta é a questão. Porque quando nós começamos a refletir sobre algumas categorias marxistas, elas não dão conta para explicar a realidade do negro no Brasil e nem como a resistência negra de 1500 até hoje está aí colocada. Então, eu acho que esta é a tarefa dos jovens estudiosos, né? Dar conta dessas categorias. Só uma que o professor... Vou falar de uma que o professor Clóvis Moura chama a atenção neste livro. A categoria da alienação. Ou seja, o negro, trabalhador, trabalho forçado, escravizado, né, considerado apenas como um instrumento da produção, né, visto como alienado do processo de si mesmo, né, e do processo de produção, resistiu por 500 anos, criou cultura, modo de vida, né, religiosidade, forma de cuidar da saúde, forma de transmitir o saber. Nós vamos ver, por exemplo, a Frente Negra tinha a sua própria escola. Todos esses nossos literatos foram praticamente autodidatas. Ou seja, como é que este conhecimento todo, criado embaixo do sistema escravocrata, perpassa e mantém-se até hoje? Não sei, alguma categoria tem que explicar isso aí. Porque nós sabemos que a população negra resistiu, né, e que ela não é apenas, né, depositária do aspecto da cultura brasileira. Ao contrário, ela é depositária, né, da resistência, da cultura e da ação política. E só que esta ação política não é qualificada enquanto tal. Eu acho que esse é um aspecto que incomoda, né, tanto a militância, principalmente a militância dos partidos de esquerda. Por quê? Talvez, né, a força política não seja avaliada a partir da nossa resistência. Nós precisamos observar este aspecto. A força política hoje é avaliada a partir do quê? Até pouco tempo nós éramos considerados minorias, né, pelas leituras acadêmicas. E hoje nós sabemos que nós não somos minorias. Quer dizer, um dos aspectos do movimento negro foi criar a ideia de que éramos minoria, força política inexpressiva na ação. Somos a maioria da população. Hoje, 51%, 52% da população brasileira. Hoje, no processo eleitoral, já se faz pesquisa considerando para onde vai o voto negro no Brasil. E o voto negro no Brasil é buscado, né, para se conseguir vitórias. E nós sabemos que na última eleição, de que lado estava o voto negro no Brasil. Então, eu acho que são aspectos importantes, né, da luta de classe, que às vezes a militância ou a direção do movimento negro não pontua na hora da construção de um projeto político.
Se esse projeto político é a esquerda, nós temos que saber para onde que nós queremos levar esse povo negro. E nós temos uma mesma leitura sobre a influência ou as consequências do racismo no Brasil, mas na hora da estruturação da ação política, eu acho que a perspectiva da mudança de um Brasil para alguma coisa diferente do capitalismo, às vezes assusta um pouquinho a sociedade. E nós estamos, por exemplo, diante de um momento muito crucial, onde a gente sabe que a estrutura capitalista hoje, ela vai responder a toda vez que o movimento negro fortalecer a luta a partir de uma agenda política. E nos últimos anos, nos últimos 10 anos, a agenda contra o genocídio da juventude negra está cada dia mais sendo divulgada na sociedade brasileira. Hoje, as corporações policiais já fazem pesquisa respondendo sobre as mortes de jovens negros, dizendo que os jovens negros morrem, mas não morrem mais aqui no Sudoeste, morrem mais em Alagoas, etc, etc. Ou seja, já há um diálogo, né, forte do movimento negro com o setor de segurança, presentificando a questão da violência contra jovens. Só que nós precisamos compreender por que isso se dá. Isso se dá na medida em que o Estado, no geral, não dá resposta para a grande demanda do movimento negro, que é o que? A inserção de jovens, o acesso de jovens negros, né, à sociedade brasileira via ensino universitário. Em confronto com essa perspectiva, com essa proposta, o que nós temos? Nós temos o extermínio da juventude negra. Isso nada mais é do que a luta de classe. O capitalismo responde com a destruição das forças produtivas, porque mais para frente ele não quer oferecer, né, o crescimento das oportunidades para os jovens negros na sociedade brasileira. Se nós pensarmos que um jovem na universidade aumenta em 3 a 4 vezes a renda familiar, desses milhões, né, que nós temos agora inseridos no Brasil a médio prazo, muito grande. Portanto, a matança da juventude negra é uma resposta do Estado brasileiro para não inserir o jovem e a população negra na sociedade de classe. Então, nós temos que compreender esses processos para a gente poder saber de que lado que nós estamos. E eu acho que a perspectiva é mais o processo coletivo do que as ambiguidades pessoais. Porque até o professor Clóvis Moura também foi vítima dessa circunstância. Nós sabemos que a sua bisavó, né, era uma escrava, né, que eu não sei se com amor ou com dor, né, se deitou com o seu avô, e ele é fruto, né, do processo de miscigenação provocado pelo senhor no processo escravocrata, que estupravam a maioria das mulheres negras. Então você imagina, né, essa perspectiva, né, no inconsciente coletivo de homens e mulheres negras séculos e séculos e séculos depois. Então, essa discussão da miscigenação, né, essa discussão da radicalidade ou não, né, do mestiço, como o Clóvis Moura chamava do mulato, né, e todas essas subjetividades advindas daí, eu acho que são dores de cada um. O que nos importa, eu acho que é o processo coletivo. Eu acho que nos anos 70, o movimento negro já deu a deixa. Quem é negro, levanta a mão. Ser negro é uma opção política. Sabe? E ser uma opção política, não cabe aí a tal das ambiguidades, da agressividade, etc. e tal. Cabe uma posição política, né, de transformar essa realidade que nos oprime. Eu acho que é isso que se trata. Portanto, eu acho curioso que autoridades de organismos nossos ainda não tenham firme e uma ação, né, política
de tornar isso uma realidade. Transformar a realidade que nos oprime. Então, e é fundamental compreender que, para transformar, para superar o racismo, nós vamos ter que superar toda a sociedade capitalista. Aí uma opção, né, de cada grupo político, ver de que lado que está. Gente, são apenas algumas palavras, são especulações. Eu gostaria muito de aprofundar todos esses temas. Eu acho que essa proposta do Quilombação, de nós voltarmos ao debate das teorias, ela é muito rica e ela é muito bem-vinda nos dias de hoje, porque nós estamos precisando de conversar sobre esses aspectos. E gostaria também para a gente poder conversar sobre esse aspecto. Obrigada e desculpa pelo tempo. Agora, Rosa Anacleto, presidente da Unegro São Paulo. Boa noite a todos e todas. Eu estou aqui na condição de estar comentando as falas da mesa e complementando aquilo que se fizer necessário. Mas eu acho que isso não vai ocorrer, porque cada um, à sua maneira, foi brilhante em tudo que expôs. Tudo que expôs. Então, a minha fala, ela vem do reconhecimento que, por exemplo, quando você fala da contribuição de Clóvis Moura, é apontar para essa mesa e dizer que esses 3 homens negros e essa jovem mulher negra está aqui falando, né, sobre Clóvis Moura e sobre nós. E antes, quem produzia esse conhecimento era o branco com o olhar dele. Então, o Clóvis Moura permitiu essa realidade nossa acontecendo isso. Isso já é uma contribuição fantástica. Esses negros e negras que estão na faculdade, que estão na universidade, têm o papel de voltar ao seio do movimento negro e beber dessa fonte, beber das várias expectativas. Mais que isso, conversando com um amigo que está nessa mesa, por sinal, ele me disse o seguinte: cabe agora à universidade ir para junto do povo, compreender as suas demandas, formulá-las de uma forma que dê consequência a ela, e aí sim você vai estar fazendo, de fato, o trabalho universidade e povo integrando e, de fato, construindo uma mudança, né? E quando você fala, e principalmente quando você vê a obra de Clóvis Moura sendo debatida, sendo compreendida, como foi exposto aqui, não tem muita coisa a acrescentar. E eu acho que é nossa realidade, enquanto militantes do movimento negro, ativista que sou, toda a realidade que foi exposta aqui, quando a gente fala do jovem negro, né, o genocídio da juventude negra, quando a gente fala da condição da mulher negra, essa condição onde ela está vulnerável a toda essa situação que é resultado do racismo, né? Quando você também consegue perceber como é construída a imagem do homem e da mulher negra, mas principalmente da mulher negra, e quando a gente vê a mídia, por exemplo, e aí quando o Márcio estava falando que o Clóvis Moura conseguiu detectar essa forma de tratar a questão negra como uma coisa pejorativa, na verdade, só vai se sofisticando e modernizando, porque a gente não consegue ainda dar uma resposta à altura para desconstruir, tanto na mídia quanto no mercado de trabalho. E aí eu acho que os estudos, reflexões que acabaram mostrando por A mais B que essa construção que o Brasil teve através da acumulação de riqueza, do trabalho escravo, que estrutura. Então, desmontar isso, como foi dito aqui por vocês que são estudiosos, é algo que a gente ainda está procurando a resposta. E essa resposta a gente terá na medida em que, mais e mais, a universidade e o movimento social conseguir interagir. A importância de intelectuais como vocês voltarem para o movimento social e dar a sua contribuição. E
não tenho mais o que acrescentar, porque tudo que aqui foi apresentado complementou tudo que foi dito a cada momento. E que bom que a gente pode viver esse momento de fazer esse casamento do movimento negro com o movimento da academia negro, para a gente poder mudar essa realidade. Obrigada. São 9h10 agora, nós temos um limite aqui estourando 9h40, 9h30, atrasamos um pouco para a gente agora rapidamente para umas 5, 6 pessoas para fazerem questões, comentários aqui para a mesa. Só queria um comentário de 1 minuto. As questões que estão debatendo hoje têm uma centralidade no Brasil. Ou seja, estamos assim há 30 anos combatendo o racismo. Tivemos vitórias importantes nesses últimos 20, 30 anos. Né? Mas vê como a gente ainda avançou pouco. Quem foi em São Paulo a semana passada viu manifestação com 10, 20 mil brancos de classe média enfurecidos, com ódio nos olhos, contra qualquer política de integração dos pobres e negros. Aquele povo que estava na rua não era por corrupção, não. Era contra a cota, contra a democratização da educação, contra a entrada do negro no mercado de trabalho, contra o direito à empregada doméstica. É contra esses direitos que aqueles 20 mil pessoas estavam na rua. Era contra nós que estavam na rua. Para ver que 20 anos de educação, 20 anos de experiência de ditadura militar não educou essas classes dominantes, a elite paulista. Vai precisar de muita luta ainda das classes populares para reverter esse quadro que ainda a hidra, né, a serpente, continua chocando o seu ovo. Aqui em São Paulo. Então, por ter um debate como esse, resgatar Clóvis Moura e travar essa discussão com amplos setores populares é questão central para a gente nos dias de hoje. Então, Clóvis Moura está atualíssimo na conjuntura atual brasileira. Okay? Thank you.